Então eu queria compartilhar uma mensagem com vocês. Nessa manhã nós estivemos falando sobre o poder que há em conhecer Jesus, que quando Jesus se revela a nós, algo acontece na nossa vida. É inconcebível e inadmissível alguém que tem um contato com Deus, tem um contato com Jesus, continuar com a mesma vida. Isso não é compatível, essa realidade não existe no mesmo ambiente, porque alguém que tem um encontro com Deus tem uma vida transformada. Alguém que tem um encontro com Deus, que o recebe e o aceita, que diz para ele assim: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim, tem que ter uma vida transformada, porque o Deus Todo-Poderoso adentrou o ambiente e muda a história. E nessa noite eu queria seguir mais ou menos a mesma temática, sobre o tema: deixa Deus te libertar. Deus quer te libertar, Deus quer me libertar. Deus veio e enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Vida que é para nós, mas vida que pode também abundar, alcançar o nosso irmão que está do nosso lado. Então o tema dessa noite é deixa Deus te libertar. Queria que você abrisse comigo em Mateus 17. A partir do verso 24. Mateus 17, a partir do verso 24, diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram o imposto do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. O que eu acho lindo na palavra de Deus é que ela é viva. Nós lemos um texto que fala sobre pagamento de imposto, sobre provisão, mas aqui também tem uma linha de pensamento sobre libertação. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio comigo na ótica do peixe. Amém? Então o peixe, que é um dos componentes dessa história, nós vamos olhar na ótica do peixe. E o primeiro aspecto que nós podemos entender é que nós precisamos abrir a boca. Porque a palavra de Deus diz assim, Mateus ainda, no verso 27, diz assim: abra a boca do primeiro peixe que pescar, e ali encontrará uma moeda de prata. Aquele peixe andava numa situação difícil. Estava carregando algo que não pertencia a ele. E aquilo estava fazendo o quê? Impedindo ele de nadar direito. O que estava acontecendo mais? Impedia ele de se alimentar corretamente. O que estava fazendo mais? Impedindo ele de ter uma vida normal. Por quê? Porque ele tinha algo na sua garganta, algo que estava entalado dentro dele. E estava impedindo todo esse viver natural. A alimentação não era correta, talvez fosse menos a alimentação que ele pudesse consumir. O nadar era mais difícil, porque o movimento dele provavelmente podia estar machucando. De repente ele estava mais pesado, porque estava carregando algo que não pertencia a ele. Então a vida dele não era mais normal. E nós, de igual maneira, seguimos o mesmo trajeto. Porque na nossa vida nós temos inúmeras experiências. Na nossa vida nós temos inúmeras situações que nós passamos, que nós vivenciamos, que nós sofremos, que nós somos desafiados a vencer. E as situações que não são resolvidas, elas começam a fazer o quê? Nos entalar, nos
sufocar. Amém? Conseguem entender isso? Quantos de nós nessa noite não tem coisa que está aqui, ó, entalada? Quantos de nós não estamos como esse peixe sufocado, querendo pôr para fora, mas não tendo como pôr para fora? Quantos de nós estamos guardando coisas há muito tempo? Estamos morrendo. Esse peixe vivia uma vida normal até começar a ser entalado. E nós, pelas experiências não resolvidas da nossa vida, nós começamos a entalar nossa garganta. Daí começamos a ter o quê? Começamos a não viver em paz, andamos ansiosos. Por quê? Uma situação não resolvida, um problema que surgiu e não conseguimos resolver, começa a tirar a nossa paz. Eu não sei você, mas quantas vezes eu não conseguia dormir de noite por coisas que eu não resolvi, por coisas que eu não consegui deixar para trás. Quantas coisas eu fiquei sendo sufocado, tirado da minha paz, por quê? Porque eu permiti com que aquilo entalasse na minha garganta. E outra situação também, perdemos a comunicação com Deus. Imagina você, aquele peixe, se ele pudesse falar, ele não conseguiria falar, porque algo estava entalando a sua garganta. Quando nós estamos sufocados com coisas não resolvidas, nós perdemos primeiro a comunicação com Deus, porque nós já começamos a acusar Deus, ou começamos a dizer que Deus não nos ama, ou começamos a dizer que Deus não se importa, e a nossa comunicação com Ele é o primeiro elo que se quebra. Mas também a comunicação com o nosso irmão, porque nós ficamos irritadiços, amém? Estão acompanhando comigo? Ficamos irritadiços. Se alguém pergunta que horas são, você quer saber que horas são? Que, né, a minha esposa às vezes pergunta para mim, que horas são, Alessandra? Ela fala, amor, que horas são? Fala, Alessandra, por acaso eu sou relógio? Toda hora tu me pergunta que horas são. Às vezes o celular está do lado dela, o computador está do lado dela, ela não vê, ela pergunta para mim, especificamente para mim. Mas se eu estou sufocado, a minha resposta não é branda, minha resposta é patada. E assim somos nós, quando nós não temos questões resolvidas na nossa vida, nós não somos pessoas de amor, somos pessoas de dor. Por quê? Porque o elo com Deus começou a se romper. E aí automaticamente o elo com o próximo começa a se romper. Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, a ninguém devais coisa alguma, senão o quê? Senão o... Como eu vou poder amar se eu não tenho o amor de Deus? Como eu vou poder me entregar a alguém se eu não tenho o amor do Pai em meu coração? A panela está vazia. Então, quando nós não permitimos, ou melhor, quando nós permitimos que essas coisas comecem a sufocar o nosso ser, nós começamos a perder a comunicação com Deus, perder a comunicação com o próximo, começamos a sentir uma pressão e uma opressão no dia a dia. Por quê? Porque a paz é tirada, e aí começa a vir uma pressão sobre nossas costas. Por exemplo, uma evidência bem clara, quando nós não pagamos conta. Daí vem a pressão, tem que pagar. Dobra o joelho, meu irmão, vai para o joelho. Pede estratégia de Deus, Deus vai dar estratégia em nome de Jesus, mas não deixa com que isso sufoque a sua vida. A vida é tão curta e tão rápida, que nós se deixarmos, nós somos sufocados por ela. E aquele peixe estava sendo sufocado. E nós, quando não resolvemos os dilemas da nossa vida, quando não resolvemos as traumas da nossa vida, quando nós não resolvemos as feridas da nossa vida, isso começa a acontecer conosco. Nós começamos a sofrer uma pressão que se torna uma opressão também. Começamos a ser oprimidos por nosso inimigo, Satanás, porque ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então o prazer dele é o quê? Pesar a mão em cima de ti, de mim. Pesar as mãos sobre nós. Ele quer roubar a nossa paz, destruir os sonhos de Deus para a nossa vida,
e realmente nos matar. Mas ele não tem vez nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus vem nos libertar, amém? E aí, por fim, nós começamos a desenvolver doenças psicossomáticas. O que não existia na minha vida de enfermidade começa a existir, por conta de preocupações, ansiedades, medos, traumas não resolvidos. Aí uma série de fatores começa a ser desenvolvido no corpo humano, porque você não sei se você crê nisso, mas o corpo humano ele responde às nossas emoções. Quantas pessoas já tiveram gastrite desenvolvida por conta de que? Ansiedade, nervosismo. Então, começamos a desenvolver doenças psicossomáticas. Por que psicossomáticas? Porque elas começam no intelecto, começam na alma, começam nas emoções. Depois elas começam a criar raízes e serem geradas no físico. Então, quando nós não conseguimos resolver essas situações, nós estamos morrendo na realidade. E Davi entendeu bem isso. Davi no Salmo 32, verso 3, ele diz assim: enquanto eu calei, enquanto eu recusei, enquanto eu não confessei meu pecado, eu comecei a sufocar, meus ossos começaram a se envelhecer, eu comecei a morrer. Então, enquanto nós não confessarmos, nós não abrirmos nossa boca, nós não realmente pormos para fora a nossa dor, nós vamos começar a morrer. E quantas vezes pessoas vieram conversar comigo e elas vomitavam tudo que estava aqui entalado. Vomitavam tudo. Depois, pastor, foi bom conversar com você, uma bênção. Às vezes eu não falava nada, mas só o fato delas vomitarem. E hoje nós vemos uma sociedade o quê? Que quer ser ouvida. Uma sociedade que quer ser ouvida, quer que nós prestemos atenção nas suas dores, nas suas reclamações, nas suas indagações, nos seus questionamentos. Por quê? Porque é algo que precisa ser colocado para fora. Vou falar uma palavra aqui, não fique escandalizado, igual vômito. Enquanto não pôr para fora, vai ficar com aquela ânsia. Tem que pôr para fora, meu irmão. Tem que pôr para fora, tem que abrir a boca e despejar aos pés da cruz, no ouvido de uma liderança sadia para ouvir. Porque enquanto você não colocar para fora o segredo que nós carregamos, das dores e traumas, nós estamos indo à morte, como aquele peixe. Enquanto Pedro não pescou, o peixe estava indo à morte. A Bíblia não diz isso, mas a gente pode especular, pode imaginar esse trajeto. Então o peixe estava sendo sufocado, não era mais um peixe normal, não conseguia se alimentar direito, de repente ele estava definhando pela sua má alimentação, tentando sobreviver, mas com aquilo entalado na sua garganta. E nós andamos igual, passamos por experiências não resolvidas, pecamos e não confessamos, e ficamos com algo entalado na garganta. A vergonha, o medo, a insegurança. Enquanto nós não colocarmos para fora, nós estamos morrendo aos poucos. E Davi entendeu isso, ele falou o quê? Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Enquanto eu calei o meu pecado, meu corpo definhou. Enquanto me recusei a confessar, eu gemia o dia inteiro. Eu não sei se é a sua realidade, mas quantas vezes eu calei e gemi? Quantas vezes eu calei e sofri? Mas Deus nessa noite quer te libertar. Deus quer te libertar em nome de Jesus. Diga para o seu irmão isso. Deus quer te libertar, querido. Amém? Todos temos segredos. Se você acha que sua vida é limpa e pura e aplainada, é só você orar a Deus e falar: sonda, Senhor, no meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Você vai se surpreender que nós temos muita coisa para resolver ainda. Temos muita maldade no nosso coração. Temos muita pendência
para resolver com Deus e para resolver com um irmão. Eu lembro de uma situação que eu passei, que eu saí, briguei com meu irmão mais velho, saímos atritados de um relacionamento que era estável, e aí não conseguimos ter uma conversa. Não conseguia conversar com ele para tentar resolver a situação, e de contrapartida ele não conseguia conversar comigo para resolver a situação. Daí imagina os ambientes familiares, de festa, almoço, ele lá num canto e eu nesse canto. E não conseguimos ter um relacionamento mais natural, mais de irmãos, como era antes. Mas aquilo estava me sufocando. Eu olhava para a situação e falava: Deus, não tem como eu continuar nessa vida. Não tem como eu continuar caminhando por esse caminho. Não tem como eu falar de amor se eu não consigo amar. Não tem como eu falar de relacionamento se eu não consigo me relacionar, Deus. Só que eu também não sei o que fazer, Senhor. Até que Deus promoveu um momento de almoço, que meu pai me chamou para almoçar com ele, e meu irmão estava junto. Daí teve um terceiro intermediador na nossa conversa, e aí ele conseguiu conciliar os dois, nós conversamos, colocamos tudo para fora. Estava entalado aqui em mim, estava entalado aqui nele, e colocamos tudo para fora. E ali nós pudemos vomitar as nossas dores, vomitar as nossas mágoas, recebemos o perdão um do outro e saímos relacionamento e restaurado em Deus. Só que nós precisamos colocar para fora, meu irmão. Todo mundo tem um segredo, todo mundo tem algo escondido, as 7 chaves que não quer que ninguém veja e seja revelado. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: deixa te libertar em nome de Jesus. Deixa eu te libertar, põe para fora, traz para fora essa dor, em nome de Jesus. Não sofra e carregue esse fardo sozinho. Olha o que diz Mateus 11, 28, diz assim: venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está nos convidando nessa noite. Você está cansado da vida, cansado do dia a dia, cansado da monotonia, você está sobrecarregado porque você carrega algo que não é seu, não te pertence isso. Então venha a mim, deixa eu te aliviar, deixa eu te liberar, deixa eu te refrigerar em nome de Jesus, amém? Quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai sair daqui carregando essa dor, não, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui carregando esse pesadelo, essa pressão, esse fardo. Você vai sair daqui leve, você vai sair daqui realmente alegre, feliz no Senhor, em nome de Jesus, porque você vai deixar aos pés da cruz aquilo que está te matando, em nome de Jesus, amém? E então, além de falarmos o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão, é que Deus conhece a nossa dor. Porque Jesus fala para Pedro o quê? Jogar o anzol. Pedro poderia ter jogado uma rede, mas ele jogou um anzol. Por quê? Seria mais inteligente e mais rápido jogar uma rede. Amém? Concorda comigo? Deus falava assim: joga a rede ao mar, o peixe que tu pegar, vai vir um monte, o primeiro que tu pegar, vai vir uma moeda de prata, você pega e paga nosso imposto. Mas Jesus fala o que para ele? Lança o anzol. Por quê? Por 2 razões, 2 situações que eu identifiquei aqui. O anzol quer dizer que Deus quer te tratar diretamente. Deus não quer te tratar na massa. Porque quando você joga a rede, é a massa, vem tudo. O anzol não, o anzol é específico, é individual. Então Deus quer te tratar de maneira individual. Apesar de estarmos numa igreja coletiva, numa comunidade de irmãos, irmãs, Deus quer falar com você pessoalmente. Deus quer trabalhar em você pessoalmente. Talvez o que Deus vai falar e tratar com o irmão do seu lado vai ser totalmente diferente com você, porque
são vidas diferentes, são situações diferentes, são indivíduos diferentes. Então Jesus manda lançar o anzol no mar, porque ele queria tratar com um peixe específico. E a outra questão também, que a escolha é nossa. A escolha é nossa. Aquele peixe poderia ter passado longe do anzol. Aquele peixe poderia ter olhado assim e falado, é laço. Mas ele escolheu ir para o anzol, comer da isca. E ali ele pôde ser resgatado e liberto da moeda. Eu imagino que Pedro não tenha pego o peixe e assado o peixe. Ele deve ter ficado tão impactado que lançou o peixe no mar de volta. A Bíblia não relata isso, mas imagino que ele ficou tão embasbacado que pegou o peixe, jogou no mar de volta e liberou o peixe foi dar glória a Deus lá no mar. Mas o que acontece é que a escolha é nossa, meu irmão. A escolha sempre vai ser nossa. Deus vai te chamar e você vai ter duas escolhas, ou dizer sim ou dizer não. E Deus constantemente nos chama, todo o tempo. Se você parar para ouvir, você vai ouvir o clamor do Pai, chamando-nos para perto, chamando-nos, vem a mim, chamando-nos para o seu colo, para o seu abraço, para a sala do trono. Mas nós muitas vezes escolhemos caminhos opostos. Eu vou confessar uma situação que aconteceu comigo essa semana. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu estava em casa, fazendo algumas coisas, e eu passava perto do meu quarto assim, eu sentia um puxar assim, uma força me puxando e um pensamento vinha na minha cabeça, vai orar. O que eu fui fazer? Outra coisa. Eu passava pela porta do quarto, eu puxava assim, sentia um puxão, falava, vai orar. Eu falava o quê? Peraí, Deus, tem um negocinho para fazer agora, rapidinho. O que aconteceu? Deitei na minha cama e dormi, porque já era tarde. Não orei. Deus sempre nos chama, meu irmão. Nós sempre temos a escolha de servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor, ou não. E o resultado dessas escolhas não é problema de Deus, é problema nosso. O peixe foi inteligente o suficiente para escolher pegar o anzol, arriscado, mas ele foi liberto. E nós muitas vezes não escolhemos essa mesma realidade. Pensamos o quê? Não vou para a igreja hoje, não vou orar, não vou jejuar, não vou meditar, vou perder tempo. Não estou afim, não estão afim nunca. Essa é a realidade, nosso corpo não quer orar. A nossa alma não quer meditar. Nós temos que fazer como Paulo falou, pegar o meu corpo, reduzir a escravidão, para que ele seja aprovado pelo Pai. Mas Deus sempre está nos chamando de maneira individual, de maneira coletiva, de maneira por televisão, uma mensagem de WhatsApp, uma ligação do irmão. Deus sempre está te chamando. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele te ama. Deus te ama, Ele não quer ver você longe dEle. Deus tem saudade de você. Por isso que Ele sempre chama para perto, vem para perto. Vem para perto, deixa eu te libertar, vem para perto, deixa eu curar tuas dores, vem para perto, deixa eu curar os teus traumas, vem para perto, você é muito inseguro com as pessoas, você desconfia de todo mundo, deixa eu curar isso na tua vida. Você não consegue liberar perdão para determinadas pessoas, deixa eu derramar meu amor no teu coração para que você libere perdão. Você ficar guardando rancor, deixa eu te trazer paz no coração para que você libere esse rancor, em nome de Jesus. Deus sempre está chamando para perto e Ele te conhece mesmo antes de nós nascermos. Salmo 139 diz que antes de nós nascermos, Deus já nos observava. Salmo 139, 15 diz assim, tu me observavas quando eu estava sendo ainda formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste. Quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Imagina isso, meu irmão. Todo dia da sua gestação, onde você estava sendo gerado, Deus ia lá com um relatório, com a sua agenda pessoal, escrevia, hoje ele se moveu. Hoje ele cresceu um dedinho, olha que lindo. Olha, são dois, não são um, são dois. Deus escrevendo no seu diário lá, sorrindo, alegre, feliz.
Hoje ele deu uma engordada. Nossa, Maria vai ficar fortão, hein? Vai ficar fortona. Ó, mas olha o cabelinho crescendo, que lindo, que beleza. Olha os olhos abrindo. Deus todo dia visitava você. E Ele ainda continua todo dia chamando-nos para perto, porque Ele não quer que nós caminhemos longe da sua graça. Não quer que nós caminhemos longe da sua presença. Deus nos ama tanto que enviou o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados de volta. Deus te conhece. Jesus também te conhece. Hebreus 4,14 diz assim: Jesus, o Filho de Deus, entende nossa fraqueza, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Imagina Deus do céu, Deus Pai do céu, visitando você no ventre da sua mãe. Jesus Cristo veio morrer a nossa morte, mas Ele viveu como homem. Em tudo Ele foi tentado, em tudo, meu irmão. Pensa numa situação que você está sendo tentado e está perdendo. Jesus foi tentado nisso e venceu. Pensa numa situação que você só sofre derrotas. Jesus foi tentado nisso e venceu. Pensa numa situação que você só é humilhado. Jesus foi tentado nisso e venceu. Jesus passou por tudo que você imagina. Em todas as áreas Ele foi tentado e não pecou jamais. E nós podemos viver esta mesma vida em Jesus. Porque Ele fala que sem Ele nada podemos fazer. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos justificados. Em Jesus nós somos santificados. Em Jesus nós podemos vencer e dizer não ao pecado. Dizer não a Satanás. Dizer não à nossa vontade humana. Em Jesus nós somos esses vencedores em nome de Jesus, amém? Então Deus te chama porque Ele te conhece. Deus te chama porque sabe o que você passa. Deus te chama porque sabe a sua dor. Deus te conhece. Sabe o que você viveu essa semana, peso da vida, sabe as atrocidades que você viveu, a pressão profissional, a pressão familiar, ou a vergonha familiar, a vergonha profissional. Deus sabe o que você viveu hoje, por isso que você está aqui nessa noite, para que você ponha para fora a sua dor, para que você ponha para fora as suas frustrações. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu estou cansado, chutando o pau da barraca, falei: estou cansado, Deus. Parece que nada acontece na minha vida. Parece que tu não se importa comigo. E Deus ouvindo com amor. Depois Ele vinha e me dava um abraço assim: meu filho, eu te amo. Tenho uma promessa para você. Tenho isso para você. Ele não vinha e falava assim: de novo, Bruno. Já é a quinta vez essa semana você está vindo chorar na minha orelha. Não falava isso para mim. E Ele não fala isso para nós. Ele vem com graça e amor. Ele fala: eu sei de tudo isso. Só que o que eu tenho para você é muito maior do que essa dor. Como Paulo fala, o nosso breve e momentâneo tempo de tribulação nos traz um peso de glória. Porque Deus tem algo muito maior, muito mais sublime. E o diabo, sabendo disso, ele vem com peso, ele vem com intensidade, querendo fazer o quê? Que nós sufoquemos na nossa vida. Queremos fazer com que nós realmente possamos ficar, não vivendo uma vida normal, não vivendo uma vida intencional, não vivendo uma vida intensa, mas vivendo uma vida medíocre. Mas nessa noite nós não vamos viver, não vamos sair daqui assim, nós vamos sair daqui vivendo o propósito de Deus, amém? Porque nós vamos deixar Deus nos libertar, glória a Deus. E a escolha de abrir o coração não é de Deus, meu irmão, é nossa. A escolha de abrir a tua vida para que Deus entre e mude a tua história. Quantos aqui estão felizes com a vida que tem? Eu não estou tão feliz, eu estou feliz, mas eu posso viver melhor. Posso viver melhor para Deus e viver melhor para mim. Mas nós podemos mesmo melhorar a nossa vida. Nós não podemos nos acomodar, nos acovardar, nos entrar na vida cotidiana, no automático. Nós precisamos mover a nossa vida para o propósito que Deus tem. E essa escolha de abrir o nosso coração para essa realidade
não é de Deus, é nossa. Apocalipse diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é o que nós estamos ouvindo a voz hoje de Deus, e abrir o seu coração, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então a opção de escolha está na nossa mão. Que você permita que Deus refrigere sua alma, meu irmão. Que você permita que Deus refrigere seu corpo e seu espírito nessa noite. Em nome de Jesus. E o último aspecto que eu quero compartilhar conosco, que além do que? De que precisamos abrir a boca, além de que Deus nos usa, que Deus também, Deus conhece a nossa dor, é que Deus usa pessoas. Jesus fala para Pedro assim: desça até o mar. Jesus usou Pedro, enviou Pedro para libertar aquele peixe, enviou Pedro para resgatar e trazer vida àquele peixe. O peixe foi usado por Jesus, foi usado por Jesus para livrar o peixe daquela vida que ele levava, daquele sufoco que ele carregava. E Deus usa pessoas para nos curar. Deus cura, mas Ele usa o meu irmão e minha irmã para curar. Deus cura, mas Ele usa pessoas para curar. Por isso que temos médicos, por isso que temos psicanalistas, por isso que temos psicólogos, por isso que temos várias profissões que ajudam o ser humano a se curar, na sua alma e no seu corpo. Então Deus tem o poder de curar, mas Ele também usa pessoas. E não só esses profissionais, mas Ele usa você e a mim para nos curar. Vê comigo o que está escrito lá em Tiago 5,16. O texto de Tiago diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então a Bíblia está falando, confesse uns aos outros. Meu irmão, quando fala se confessar, não é confessar para qualquer um não, tá? Confessar para qualquer um é um problema, é confessar para pessoas idôneas. Conversar com pessoas idôneas, dizer para elas assim: eu tenho um problema, eu quero resolver, não sei como resolver, me ajuda, ela vai te ajudar a você sair daquela situação. Então quando a Bíblia fala confessar, é para abrir o coração, abrir a vida, compartilhar dificuldades. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, a gente tinha problema na área sexual, né, como todo jovem, hoje em dia até as mulheres têm na área sexual, com pornografia. E eu ficava segurando aquela bomba na minha vida, tentando resolver por força própria, tentando resolver em Deus. Até que uma vez, nos jovens lá da igreja, eu compartilhei a situação com um jovem, daí ele falou: cara, é o mesmo problema que eu passo. Daí foi um alívio, porque eu fiquei sabendo que todo mundo passava. Não era problema exclusivo meu, todo mundo passava. Então a gente começou a se fortalecer, se exortar, começamos a cobrar um ao outro, falar: e aí, meu querido, tá bem na área? Tô bem. Ah não, hoje eu facilei. E começávamos a orar, período de oração junto na igreja, íamos para monte fazer vigília, começávamos a buscar ao Senhor e fortalecermos uns aos outros, para que pudéssemos receber a cura. E a palavra de Deus está dizendo exatamente isso. Nós precisamos confessar, dizendo as nossas debilidades, falar: eu sou um cara com um pavio curto, me ajuda a ser paciente. Nós vamos te ajudar a ser paciente no Senhor. Vamos orar um pelos outros, vamos ajudar a receber a cura. De repente você é uma pessoa que não consegue liberar perdão facilmente, nós vamos ajudar você a liberar perdão no Senhor. Mas Deus nos usa também nesse processo. Nosso próximo nos aperfeiçoa. Provérbios 27:17 fala assim: como ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Como ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Um amigo afia o outro amigo. Então nós precisamos entender o quê? Que nós seremos afiados pelo nosso irmão. Então a pessoa que está do seu lado, meu irmão, ela não é sua inimiga. Pense, entenda bem isso. A pessoa que está do seu lado não é a sua inimiga. Ela está sendo usada como instrumento para te fazer uma pessoa melhor. Amém? Ela está sendo usada como instrumento
como canal de te aperfeiçoar e te fazer cura, em nome de Jesus. Pedro ouvia Jesus, obedeceu Jesus, atendeu uma necessidade e libertou o peixe. Pedro foi usado para libertar um peixe, um pobre peixe. Pedro foi usado para isso. E não podemos viver sozinhos, precisamos ter amigos e irmãos. Provérbios 17 diz que o amigo é sempre leal e o irmão se faz nas horas de dificuldades. Então, meu irmão, eu sempre sou pontual nessa questão. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Nós não fomos criados para andarmos sozinhos. Vou repetir mais uma vez. Nós não fomos criados para andar sozinhos. O que Deus falou lá no Jardim do Éden? Não é bom que o homem ande só. Ah, pastor, ele falou sobre casamento, mas Deus é tão inteligente, tão sábio, que aquela palavra ecoa pelos séculos dos séculos, e ele está dizendo para quê? Não é bom o homem andar sozinho, não só no casamento, mas não é bom ele andar em nenhum aspecto sozinho. Só que nós nos sentimos tão independentes que queremos caminhar sozinhos e lutar as nossas lutas sozinhas. E aí acontece o quê? Caímos. E aí quem nos levanta? Perdemos o foco. Quem nos traz de volta? Passamos frio. Quem nos aquece? Passamos necessidade. Quem nos socorre? Por quê? Porque nós nos achamos independentes. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça, como eu tenho colocado na minha. Nós não somos sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo. A tua dor é a minha dor, meu irmão. A minha dor é a tua dor. A tua vitória é a minha vitória. A minha vitória é a tua vitória. E a tua derrota é a minha derrota. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não tem pé decepado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é perfeito. Tem pé, mão, braço. Não tem nada largado. Não tem família Adams no corpo de Cristo. A mãozinha lá, passeando. Nós somos corpo. Então a tua dor é a minha dor. Então compartilha. Abre o coração. Deixa-nos te ajudar. Porque eu quero ser ajudado por você. Como pastor, eu quero ser ajudado por você. Não pensa que eu sou pastor, sou perfeitão. Não sou perfeitão, não. Tantos irmãos e irmãs que me ajudam aqui, né? No GC eu fui impactado com uma palavra da irmã Nayara. Vou dar glória à irmã. Que ela falou o quê? Que nós deveríamos, foi falado sobre fé. Ela falou o quê? Que nós deveríamos caminhar assim. O que Deus falou é a palavra que eu caminho. Então, se Deus falou anda, nós deveríamos andar mesmo que tenha uma parede na nossa frente. Enquanto Deus não falar para, nós temos que andar. Amém? Pegando o exemplo da palavra de Deus, quando Moisés estava com o povo no Egito, tirou do Egito, estava no deserto, daí o povo viu o mar na frente, o faraó atrás, falou para Moisés, clama a Deus. Daí Moisés foi para Deus e falou, Deus, olha, tem um mar na nossa frente, tem um exército atrás, o que eu faço? Deus fala para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, por que você parou? Caminha, anda, daí o que aconteceu? O mar se abriu. Porque a palavra de Deus falou o quê? Deus falou o quê? Marche. Então marche, o mar se abriu. Então nós temos que caminhar. Eu fui tão impactado com isso, falei, Deus, que bênção, obrigado porque nós somos corpo, porque eu não sou detentor da verdade. Tem irmãos e irmãs que me ajudam, e tantas pessoas aqui que cada frase, cada palavra, cada relacionamento, cada conversa, eu sou acrescido em graça, em favor de Deus, sou acrescido em conhecimento, que eu fico, Deus, obrigado pelo conceito do corpo. Eu não preciso e não tenho por que andar sozinho, eu tenho você e você tem a mim para andarmos juntos. E Jesus usou Pedro para ajudar aquele peixe. E devemos ter a humildade de permitir com que pessoas nos ajudem. Às vezes o orgulho nosso impede com que as pessoas alcancem o nosso coração. O nosso orgulho dizendo assim, aqui não, daí fecha-se a porta. Ou quando a pessoa começa a indagar, perguntar, nós começamos a ficar nervosos, porque são áreas que nos doem, são situações que nos causam a dor ainda, porque são feridas abertas. Mas nós temos que permitir com que Deus use pessoas para nos curar. Porque veja a palavra de Deus que diz em Lucas 10:33, diz lá sobre o samaritano.
Então fala assim, ó. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele e tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem sobre seu jumento e enviou e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. O que aconteceu aqui? Havia um rapaz, estava caminhando, vieram os assaltantes, assaltaram ele, deram porrada nele, bateram nele, deixaram quase à beira da morte. Daí passou, vou contextualizar do texto do sacerdote, vou contextualizar para a época de hoje. Passou um pastor, olhou ele, passou de largo. Daí veio um levita, um músico, passou de largo. Veio o profeta, passou de largo. Daí veio o samaritano, que eu não sei quem é, né, nos dias atuais, vai ficar devendo essa. Passou o samaritano, teve compaixão daquele rapaz. E foi lá e ajudou aquele rapaz, cuidou das feridas, cuidou das dores daquele rapaz, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem daquele rapaz, deixou mais um dinheiro e falou que ele gastar, na volta eu te pago. Porque alguém foi usado por Deus para ajudar alguém ferido. Agora imagina aquele rapaz, se ele chegasse e falasse, não toque em mim, você é samaritano, não gosto de tu. Não toque em mim, você não tem autoridade, não gosto de tu. Não toque em mim, quem é você? Você está falando para eu não mentir? Mas você mente mais do que eu. Uma vez eu ouvi isso, eu falei isso para Deus, mas, cara, ele quer me falar uma coisa de que eu estou fazendo, mas ele faz pior. Deus falou, mas se eu estiver usando ele para te pôr no caminho, você tem a humildade de receber essa repreensão? Porque muitas vezes nós não recebemos, nós falamos assim, pô, tu é pior do que eu, quer falar de mim? Se Deus estiver usando a pessoa para falar para você se alinhar, porque Ele está se importando com você, será que nós temos a humildade de receber essa repreensão da parte de Deus, através da pior pessoa que for, para sermos alinhados e caminharmos segundo o propósito que Ele tem para mim e para você? E aquele rapaz permitiu, pobre coitado também, estava quase morto, permitiu que qualquer samaritano cuidasse dele. Então, meus irmãos, nós precisamos abrir nossa boca, confessar, abrir nosso coração, deixar com que Deus cure a nossa vida, abrir a porta de nossa casa para permitir com que pessoas idôneas, maduras e de Deus nos levem para o propósito para o qual Deus nos criou, nos fez nascer. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, chamar o louvor aqui. Quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai levantar pessoas. Você vai cruzar com pessoas para promover o teu caminho, para promover você no propósito que Deus tem para a sua vida. Quero profetizar que você vai cruzar com pessoas que vão te alinhar no caminho que Deus tem para você, que vão fazer você ter sucesso naquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. E você vai ter humildade de reconhecer isso. Você vai ter a humildade de receber ajuda, a humildade de ser exortado e alinhado. Como diz a palavra de Deus, ela é tão ampla nesse aspecto que ela fala o quê? Exortai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, ensinai uns aos outros, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros. Então, nessa visão de corpo, eu quero que você entenda que nós temos uma proposta de Deus nessa noite. Nós temos uma proposta de Deus para nos curar. Eu quero que você pare um momento e ore ao Senhor. Talvez durante essa ministração já coisas vieram à sua mente de dores. Eu quero que você pare nessa noite um momento e ore ao Senhor, falando: Deus, cuida da minha vida nessa área, cuida da minha vida nesse setor. Não permita com que eu seja fugitivo e furtivo, mas que eu permita que o Senhor pegue a minha vida, tire todos os carrapichos, o Senhor venha curar as minhas feridas, as minhas dores, trabalhar as coisas não resolvidas em mim. Se tiver que eu fazer alguma coisa, eu irei fazer, mas eu quero sair daqui liberto, quero sair daqui livre, quero sair daqui curado, em nome de Jesus. Então, ore ao Senhor em nome de Jesus, enquanto o louvor vai cantar uma canção. Ore ao Senhor, levante suas mãos, abra sua boca, confesse ao Senhor, abra sua boca.
Não saia daqui da mesma maneira como que você entrou. Saia daqui liberto, livre, curado. Aquele peixe teve sua vida restaurada. Você pode ter sua vida restaurada, porque você tem mais valor que aquele peixe. Você tem muito mais valor que aquele peixe. Em nome de Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Queria perguntar se você tem alguma pendência que não tem resolvida ainda, alguma causa impossível na sua vida, alguma história que você quer resolver. Quero que você venha aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Não quero que você saia daqui com esse problema pendente, mas eu quero que você saia daqui com uma solução de Deus, em nome de Jesus. Se você tem alguma situação na sua história pendente, que você quer resolver, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Uma situação de impossibilidades, em nome de Jesus. Amém? Ninguém? Glória a Deus, então. Nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu
quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia, Senhor. Ouça o nosso clamor nessa noite, Pai. Só queremos ao Senhor. Deus, temos pendências sim nas nossas vidas, Pai. Temos situações a serem resolvidas, Pai. Vergonhas, dores, traumas, frustrações, dúvidas. Tudo isso ainda está existente em nossas vidas, Pai. E precisam ser resolvidas, Pai. Nessa noite eu quero orar ao Senhor, Pai. E não precisamos de nada além do Senhor, Pai. Nada além do Teu Santo Espírito, Pai. Nada além da Tua direção, Pai. Nada além do Teu amor, Pai. Da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Para resolver esses problemas, Senhor. Quero orar por cada um que aqui está, Pai. O Senhor vá de encontro a cada coração, Pai. Sonda. Vê se há algum caminho mau, Pai. E mostra e guia pelo caminho eterno, Senhor. Que possamos ser, Senhor, ser pessoas melhores amanhã do que fomos hoje, Pai. Possamos ser pessoas mais próximas do Senhor do que fomos hoje, Senhor. Possamos ser pessoas mais posicionadas no Senhor do que fomos hoje, Senhor. Possamos ser pessoas de valor, Pai, mais profundo do que fomos hoje, Senhor. Nos ajuda a resolver os dilemas da nossa vida, os problemas da nossa vida, Pai, que tem nos sufocado, Senhor, que tem nos feito morrer, Pai, na fé, morrer no amor, Pai, morrer no trato com as pessoas, Senhor, morrer na hospitalidade, Deus, morrer, Deus querido, na comunicação, Pai, dores, Pai, coisas que nos sufocam, Pai. Nos ajuda, Deus, a tirar esse entalhe nossa garganta, Pai, do nosso peito, Pai, do nosso coração, Pai, e realmente liberar o nosso coração para o fluir do Teu Espírito, Senhor, para o fluir do Teu amor, para o fluir da Tua graça, Senhor. Oramos ao Senhor, entra na nossa casa, Pai, entra na nossa vida, Senhor, faz morada em nós, ponha em ordem, Pai, tudo que está em desordem, Pai. Cantamos e cantamos, Pai, que a nossa casa é Tua, Pai. Muda tudo de lugar e nós queremos confirmar esta verdade, Pai. Nossa casa é do Senhor, Pai. Muda tudo de lugar, Pai. Tudo que está em desordem, Pai. Tudo que é lixo, põe para fora, Pai. Tudo que está fora do lugar, põe no lugar, Pai. Nós queremos, Deus, ter uma vida intensa e intencional para o Senhor, Pai. Não queremos viver, Pai, da maneira que estamos vivendo, não, Pai, não. Queremos viver algo novo, algo sobrenatural, um mover de Deus, Pai. Uma proposta sobrenatural, uma proposta divina, Pai. Uma proposta, como o Senhor tem falado, de vitória, Pai, de vida abundante. Queremos viver esta realidade, não na força do nosso braço, mas no Senhor, Pai. Porque é por Ti, em Ti, para Ti que são todas as coisas, Senhor. Ajuda a cada um, Pai, cara. Ajuda a cada um, Pai. Cada um a resolver seu problema, que possamos, Deus, receber testemunhos, Pai, de situações que foram impossíveis humanamente serem resolvidas, mas o Senhor interveio, Pai, e tornou possível o que era impossível, Pai. O Senhor curou a ferida, Pai. O Senhor resolveu os problemas, Pai. O Senhor gerou vida onde havia morte, Pai. Esperança onde não havia mais esperança, Pai. Enfim, o Senhor entrou e guardou, purificou e pôs tudo no seu devido lugar. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada irmão, a cada irmã nessa noite. Que seja uma semana maravilhosa, uma semana de contemplação, uma semana de relacionamento contigo, Pai. Uma semana de comunhão com o Senhor, Pai. Que nós não possamos, Deus, agir como eu agi essa semana, Pai. Resistir à Tua voz, Pai.
resistir ao teu chamado, Pai, mas que possamos nos mover em direção ao teu favor, Pai, nos mover em direção ao teu clamor, Pai, ao teu chamado, à tua voz, que possamos experimentar coisas sobrenaturais em nome de Jesus, Pai. Que essa semana experimentemos coisas sobrenaturais em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez te pedimos a tua graça, Pai. Que essa semana seja maravilhosa para todos nós, que alivie nosso fardo, alivie a nossa carga, alivie nossas obrigações, a pressão que sofremos, Pai, pressão da vida, alivia tudo isso, Pai, nos refrigera, Deus, realmente nos traz renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus é a nossa oração, Pai, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, conceda-nos uma noite de paz, possamos ainda ter revelações do Senhor, Pai, quanto a esta palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa semana seja uma semana ímpar para nós, que quarta-feira estejamos aqui, Pai, terça no GC, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos crescer e ser fortalecidos no Senhor, Pai, em nome de Jesus é a nossa oração, amém, amém e amém, aleluia. Cumprimento o irmão na saída, em nome de Jesus, Deus abençoe.